Glória a Deus. Trouxe uma palavra para os irmãos nessa manhã, finalizando aquele contexto, aquele pacote de palavras que o Senhor nos deu, o que o Senhor espera da sua igreja, e hoje nós vamos finalizar. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: você é precioso. Amém? Vou ficar do lado de cá. O meu queridão pode já começar a colocar aí para mim. Cadê o... Todo mundo consegue enxergar aí o que está escrito no telão? Amém? Bom, vamos fazer uma introdução dessa palavra final. Vamos lá. Romanos 8, capítulo 5 ao 14. E aí, nós vamos fazer um pano de fundo do fim da palavra, né? Vocês lembram que nós estamos falando do coração da igreja, do que o Senhor espera da igreja, da sua igreja. Nós falamos do coração de Abel, do coração de Maria, do coração de Paulo, do coração de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ainda aqui finalizar com algumas mensagens que o apóstolo Paulo deixou para nós, misturada com algumas mensagens que o Senhor Jesus também deixou para nós na palavra de Deus. E é muito, muito importante que você entenda isso, para a gente ir para um outro ciclo de palavra a partir da semana que vem, tá bom? Vamos lá. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Preciso entender esse contexto aqui rápido. Diz assim, ó: porque os que são segundo a natureza humana, eles se inclinam para esta natureza humana. Ou diz assim: aqueles que têm a mente voltada para a carne, desejam as coisas da carne. Também é uma outra interpretação. Mas os que são segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. O que quer dizer? Aqueles que se inclinam, que andam pela sua natureza divina, eles vão desejar as coisas do Espírito. Aqueles que têm a mente voltada para as coisas do Espírito, eles vão desejar as coisas do Espírito, as coisas que o Espírito tem para mim, e não aquilo que a carne deseja. Então a gente percebe novamente aqui que tem sempre essa batalha entre a minha natureza terrena versus a minha natureza espiritual, tá certo? Mas o interessante é que se eu tenho uma tendência a andar na carne, obviamente eu vou desejar as coisas da carne. Agora, se eu tenho uma tendência a andar no Espírito, obviamente eu vou desejar as coisas do alto, as coisas que brotam do Espírito de Deus para a minha vida. Eu vou ter um desejo disso, eu vou sentir essas coisas. Assim como você também sente as coisas da carne. Porque o que faz você sentir tudo isso é a sua alma. Então a minha alma, nesta manhã, ao vir aqui, ela inclinou-se para as coisas do Espírito. Eu estou desejando as coisas espirituais. Glória a Deus por isso. Amém? E nisso nós estamos recebendo e nutrindo a nossa vida do alto, não a nossa vida terrena. Amém? E muitas vezes a gente pode classificar isso como um ato de renúncia. Por quê? Porque eu poderia estar fazendo outras coisas na minha casa, com a minha família, eu poderia estar saindo no parque ou coisa parecida, mas não, eu renunciei àquilo que a minha natureza humana deseja para vir para a igreja,
Por quê? Porque o Espírito de Deus, obviamente, deseja que estejamos aqui para receber o que acabou de acontecer. Muita gente recebeu com essa adoração, sim ou não? Amém? Então eu preciso ter esse entendimento sobre o contexto do texto, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então você vê que eu tenho dois recebimentos. Se eu ando na carne, o que me espera? Morte, tá certo? Agora, se eu ando no Espírito, o que me espera? Vida e paz. Quando fala morte, fala de uma vida confusa, de uma vida tribulada, de uma vida sem direção, de uma vida de abismo, de uma vida em trevas. Amém? Vocês estão me entendendo? Agora, quando eu ando pelo Espírito, pelas coisas de Deus, o que me espera? Independente do que esteja acontecendo no ambiente exterior, não vai mudar nada na minha vida. Por quê? Porque eu sei que ali eu recebo vida e paz. Eu não vou andar pela confusão da minha mente. Eu vou andar pela paz que o Espírito me dá, que traz para mim. Amém? Glória a Deus por isso. Então eu tenho vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. Aqui está o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, nem em verdade pode ser. Aqui, ela é inimiga, ela é contra Deus, pois não é sujeita a Deus, e nem pode ser. Não tem jeito da minha carne se converter, por exemplo. A minha carne, ela não se sujeita às coisas do alto, às coisas de Deus. Então aqui fala de um contexto de uma vida cristã. Eu que nasci de novo, eu não vou me inclinar na carne para andar numa vida de trevas, numa vida de morte, mas eu vou andar no Espírito para receber uma vida de paz, uma vida de luz. Amém? Uma introdução, glória a Deus por isso. Vamos passando. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, de forma nenhuma eu vou agradar ao Senhor se eu estiver andando de acordo com a minha natureza pecaminosa, com a minha natureza humana. Eu só consigo agradar a Deus se eu andar de acordo com a sua vontade. E andar na vontade de Deus é andar pelo Espírito, por meio do Espírito, por intermédio da minha natureza divina, da onde eu nasci, da minha nova natureza. Então eu vou agradar a Deus, tá certo? Agradando a Deus, obviamente, vai gerar o que em mim? Vai gerar fé. Vai gerar fé para eu poder receber aquilo que é meu, aquilo que Deus tem para mim, para eu tomar posse. Mas eu vou tomar posse daquilo que Deus tem para mim se eu tiver uma vida espiritual, andando no sobrenatural de Deus. Amém? Não tem outro jeito. Diga assim, eu quero andar no sobrenatural e receber, tomar posse do que o Senhor tem para mim. Fábio, pega aquele instrumento que está lá dentro da minha sala lá. Não, lá, o instrumento você sabe qual é. Ô meu filho, vai pegar a chave. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Por quê? Porque eu nasci de novo, tá certo? Olha só, olha isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui eu trouxe para você entender o que eu tenho que fazer com os desejos da minha carne. Você sabe por quê? Porque senão não tem prosperidade. Se a minha carne me governa, não tem prosperidade. Basicamente, espiritualmente, é isso aqui que acontece. Eu tenho que chegar na minha carne, é aqui. Vai doer? Vai. Mas eu vou lá e corto aquilo da minha vida. Como estão entendendo isso? Então, inclinar-se para o Espírito é cortar da minha vida os desejos da minha natureza pecaminosa.
E somente assim eu vou agradar o Senhor. Somente assim eu vou agradar ao Senhor. Porque antes eu não podia fazer isso, mas agora eu posso. Por quê? Porque agora eu estou cheio do Espírito Santo. Diga, eu sou cheio do Espírito Santo. E por isso eu posso andar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vou deixar ele bem aqui, que daqui a pouco a gente corta de novo. Nós, aqui não estás na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é. Ele está escrevendo para quem? Para os romanos, Se é tudo isso que eu estou falando, ele é correto, é aplicável, se o Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita em você? Sim ou não? Então, se o Espírito de Deus habita em mim, eu posso não andar na carne. Eu posso andar pelo Espírito. Glória a Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se eu não tenho o Espírito do Senhor, eu não sou do Senhor. Agora, se eu tenho o Espírito vivificado, o meu Espírito é unido ao Espírito do Senhor, assim que eu nasci de novo. Então, começa a girar dentro de mim um DNA celestial, que foi só possível por causa da morte do nosso Senhor Jesus, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a isso eu posso ter o Espírito dele e não andar mais de acordo com minha natureza pecaminosa. Então tem coisas boas para mim? Tem, mas eu tenho que tomar decisões. Mesmo que doa, vai doer por um momento, a dor vai passar, mas eu tenho que tomar decisões. Por mais que essas decisões doam, vai doer por um momento, irmãos. Creia em mim, creia no que eu estou falando. Vai ser só um momento de dor, depois vai passar, porque o Espírito de Deus vai curar isso, vai trazer paz para você, vai trazer vida para você, amém? Então você consegue entender desse jeito? Então você vai pensando aí, o povo que está aqui, o que será que eu tenho que passar um machado definitivo nesse desejo, nessa vontade, nisso que está agindo na minha vida, para que eu possa receber realmente de Deus, para que eu possa realmente andar em uma vida espiritual, para que eu realmente possa receber do sobrenatural de Deus. É uma mentira eu chegar aqui e dizer, se você está andando na carne, que você vai receber as prosperidades e as bênçãos que o Senhor tem para você. Não vai. Paulo está dizendo, se eu vou andar na carne, é morte que me espera, mas se eu for andar no Espírito, é vida e paz que me espera. É o resultado. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito, o meu Espírito vive por causa da justiça, porque eu fui justificado, por causa da justiça de Deus, o meu Espírito vive. Então o que foi a justiça de Deus? A morte, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus. Essa foi a justiça. E por causa disso, o meu espírito, que era morto, agora vive. Vive para estar unido ao Espírito do Senhor, para estar unido ao Espírito de Deus. E para que eu possa, de fato, descobrir essas pérolas espirituais que vão vir à minha mente por intermédio de revelações, para que eu caminhe nelas,
para que realmente eu entenda o que é andar sobre o mar. Literalmente, você imagina andando sobre a água. Meu irmão, andar sobre o mar é você fazer a vontade de Deus. Eu vou receber, eu vou andar no sobrenatural. Diga assim: se eu faço a vontade de Deus, eu ando pelo sobrenatural. Você pode aplaudir isso? É simples assim. Simples. Simples. Glória a Deus. Fazer a vontade de Deus é cortar os desejos da carne, andar no sobrenatural, caminhar sobre o mar. Tem coisas para eu receber, tem bênçãos para eu receber. Eu preciso tomar posse de coisas que são minhas, que Deus tem para mim, e eu quero tomar posse. Amém? Vamos lá. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Eu não devo nada à carne. Eu não sou obrigado a viver segundo a carne. Eu não sou obrigado a viver sujeito a ela mais. Ela não me domina mais. Tivesse um garotinho bem pequenininho aqui, eu ia dar um exemplo para você. Mas vem cá você. Vem cá. Garra aqui nas minhas costas aqui. Bem forte. Aí pode subir, sobe com tudo. Vai. Isso. Sobe. Aê. Tá vendo? Sabe quem que é essa aqui? É a minha carne. Eu nasci de novo, tá vendo? Mas a minha carne está aqui. Fala alguma coisa no meu ouvido. Ela vai seguir falando. Vocês estão me entendendo? O que o apóstolo Paulo está falando? O que o apóstolo Paulo está nos ensinando? A natureza pecaminosa, velha, ela vai estar aqui, ó. Enquanto eu estiver andando aqui na terra, ela vai estar aqui. Agora, ela diminui para que ele cresça. Mas olha assim, olha aqui, ó. Eu não devo nada a ela. Eu não devo nada mais a ela, porque o que o Cristo fez por mim foi suficiente. Eu não sou obrigado mais a viver segundo a carne, aos desejos dela. Mas ela continua falando. Ela continua querendo me governar. Ela continua querendo me dar direção. Ela continua querendo me jogar numa cama com depressão. Ela continua querendo dizer para mim que ninguém gosta de mim. Ela continua querendo dizer que ninguém me ama. Ela continua querendo me dizer coisas que são mentirosas, que são completamente fora da vontade de Deus. E eu preciso ter o discernimento para mandá-la calar, para cortar todos os desejos que vierem delas, que vão entrar na minha alma, porque a minha alma tem prazer. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, não é mais o prazer da carne que vai me governar, mas é o prazer do Espírito que vai me governar. E vou embora, e vou seguindo a minha vida, está aqui, ó. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Tudo que é derivado da carne é a morte que me espera. É temporário, é terreno, é natural, não vem de Deus, vem de homens, vem da carne. São desejos que não podem mais governar a minha história e a minha vida.
Então eu preciso dar um basta nisso. Então quando Paulo escreve para os romanos, ele fala, se você se inclinar para a carne e viver a segunda carne, ele não está falando para quem não é crente, ele está falando para os crentes. Está dizendo assim, vocês aí, prestem atenção, cristãos. Vocês pensam que se livraram da carne? Não. Você vai ter que negá-la. Você vai ter que aprender a desejar as coisas de Deus. Você vai ter que começar a aprender a ter prazer nas coisas de Deus que fluirão dentro de ti. Como estão entendendo isso? Dá um glória a Deus bem forte. Amém? Obrigado pela tua participação. Vamos aplaudir a Raquelzinha. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você tá entendendo? Você está entendendo que quando eu começo a andar pelo Espírito, eu começo a viver o sobrenatural de Deus. Isso vai começando a gerar fé em mim. E isso vai começando a mudar a minha mente, para que eu entre em um lugar que eu entenda e sinta. Porque se o Espírito de Deus é quem me guia, Ele me guia no sentido de que sou filho de Deus. Porque o objetivo disso tudo, ele finaliza ali. Aqui ele dá o final dele, porque vocês são filhos de Deus. Mas como que eu vou descobrir que eu sou filho? Eu sei que eu sou filho, ele morreu por mim, eu aceitei e tal. Tá bom, sou filho, mas ser guiado é outra coisa. Ser guiado, meu querido, é mortificar os desejos da carne. Amém? Cuidado. Isso que eu vou falar, isso que eu falei, eu vou repetir. Eu posso ser filho, mas eu não estou sendo guiado pelo Espírito. E como que eu vou ser guiado? Eu vou ser guiado se eu andar segundo o Espírito, desejando as coisas espirituais. Como que está isso no seu dia a dia? Na sua casa, na sua família? Qual o desejo maior de dentro do seu lar, de dentro da sua casa? Diante de tantos afazeres, diga, eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, porque só assim eu vou conseguir sair de um lugar de informação, que sou filho, e vou passar para um lugar de posse, de herdeiro. Isso faz uma mutação no meu entendimento com relação à fé. Eu nunca vou exercer fé sem conseguir entender e sentir que sou filho. Nunca. Se eu não romper essa barreira, eu nunca vou conseguir entender. Eu nunca vou conseguir exercer verdadeiramente a fé. Mas se eu for ver, tem uma raiz lá em cima de carne que ainda está me governando. E eu preciso voltar lá naquela raiz de carne e cortar ela na minha vida. Por quê? Porque eu tenho o Espírito do Senhor. Palavra dura, mas importante. Vamos fazer uma campanha para ficar rico aqui, todo mundo gosta, né? Só o Emerson, né? Fazer a campanha do carro novo agora. Vamos fazer agora a campanha do carro novo. Carro novo está assim para você, Se eu for guiado pelo Espírito, se eu realmente exercer a minha posição de filho. Amém? Por favor.
Temos, porém, versículo 7, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Olha ele aí, de novo o Espírito Santo, nesse corpo, ele habita em mim. Olha lá, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte o morrer de Jesus. Aplauda isso, aplauda isso. Então o que o Senhor quer da sua igreja? Que traga em si o morrer de Jesus. Diga assim: eu ando trazendo em mim o morrer de Jesus. E o morrer de Jesus, meu irmão, queima tudo aquilo que é natural, queima tudo aquilo que é desejo carnal. O morrer de Jesus queima toda a vontade humana para prevalecer a vontade do céu. Entendeu? Então, qual é o princípio de ser cristão? Entender a morte e a ressurreição e trazer em si e andar no corpo, levando o morrer de Cristo. Isso tem que ser um aroma suave, um cheiro gostoso. O que? O morrer de Jesus em mim. Para que a vida do Senhor Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, como é que a vida de Jesus vai se manifestar no exterior? Como? Se eu trazer em mim a sua mortificação. Existe um queimar de mortificação que está em mim. Isso queima a vontade humana, desejos carnais. Essa mortificação, ela é aplicada em mim, no meu dia a dia. E sabe o que significa isso? Renúncia. Eu renuncio para viver a vida de Jesus, a vida que Jesus tem para mim. Agora eu preciso entender isso aqui, trazer o morrer, trazer a morte aqui, é na veia. Você está pensando, o que é isso? Meu irmão, está tudo dando errado, mas eu dou glória a Deus. Eu estou matando o desejo da minha carne de murmurar, de reclamar. Isso é trazer o morrer. Um ato de imoralidade é trazer o morrer, ou negar a minha carne. Por mais que aquele desejo esteja muito forte em mim, e por mais que aquilo doa em mim, você pensa que não dói? Tem tantos momentos na nossa vida que a gente quer fazer o que? Reclamar, mas aí você se cala e a sua mente que está preparada para reclamar, ela não entende por que você não reclama. E isso te maltrata. Se você for para um psicólogo, o psicólogo vai dizer, você tem que falar, você tem que procurar alguém, você tem que abrir sua boca, você não pode guardar isso para você. Não se trata disso. Se trata de ser cristão. Se trata de mortificar o desejo da minha carne. Ela não vai operar em mim, está difícil, mas ela não vai ouvir da minha boca uma reclamação sequer. Isso é mortificar. Eu estou trazendo o morrer de Jesus. Trazer o morrer de Jesus é calar a voz da minha carne. É tirar o poder dela. É tirar o governo dela. O que acontece? Tem muito cristão que ainda anda pela carne.
Presta atenção, a minha alma humana, ela não foi criada para andar na carne, em sua origem. Ela foi criada para andar pelo Espírito, em sua origem. Então, quando Deus criou Adão, não foi para andar na carne, foi para andar no Espírito. E por que Jesus é o segundo Adão e o último Adão? Porque Jesus, em nenhum momento, andou pelos desejos carnais. Embora ele tivesse sido feito carne, não andou segundo a carne. Andou segundo o Espírito. E o tempo todo, ele dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Por mais que eu não tenha onde repousar a cabeça, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Até os pardais têm onde dormir, mas eu não tenho. Por quê? Porque a carne, obviamente, vai gritar, vai mandar você parar, vai querer dizer para você: o que você está fazendo aqui? Por que você ainda persiste nisso? Jó, por que você ainda permanece nisso? Por que você ainda continua com esse casco de telha, do jeito que você está, Jó? Cara, acabou para você. É melhor você fazer o seguinte: morrer. Amaldiçoa logo esse seu Deus e morre. Então, mortificar os desejos, trazer o morrer, é mortificar os desejos? Não, eu confio no Senhor, ainda que a videira não deu fruto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que uma onça na escuridão me perseguir, ainda se eu estiver correndo risco de vida, ainda assim louvarei ao Senhor. O que você está fazendo? Eu estou trazendo o morrer de Jesus, que é contrário ao mundo. O mundo está falando: para. O Espírito está dizendo: é um processo, você já está passando por ele. Está entendendo, pastor? Vamos. Onde a gente parou? Glória a Deus. Pode passar. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira em que nós opera a morte, mas em vós a vida. Você vai chegar em um momento na sua vida que você vai morrer para o seu filho viver. Como estão entendendo isso? Você vai começar a ter compaixão de tal forma que você vai morrer em uma situação para que outros vivam. Porque toda vez, presta atenção, que operar a morte de Jesus em mim, alguma coisa está vivendo em Cristo. Toda vez que operar essa energia do céu, mortificando alguma coisa, algum desejo carnal, algum desejo da minha natureza humana, preste atenção, alguma coisa está vivendo em Cristo. Cristo está operando em algum lugar. Cristo está operando no meu trabalho, Cristo está operando na minha casa, Cristo está operando no meu marido, Cristo está operando em alguma coisa. Por quê? Porque eu entrei num lugar de mortificação. Está doendo aqui, mas está gerando uma nação lá. Está doendo aqui, mas muitos serão alimentados. Está doendo aqui, mas nós vamos andar pelos 4 cantos da terra. Está doendo aqui,
aqui, mas a minha casa é salva. Está doendo aqui, mas está se cumprindo que eu e a minha casa. Meu Deus. A sua casa é do Senhor? É. A sua casa é do Senhor, Vanderlan? Lá na Inglaterra? Mas você está morrendo aqui, não está, meu irmão? Né, pastor Eusli? Você está morrendo aqui para eles viver lá, não está? Não dói? Quem é que consegue enxergar você no canto chorando sozinho? Só Ele. Mas Ele sabe que a dor que você está sentindo. Mas enquanto você está sentindo essa dor, saiba que Ele está cuidando dos seus lá. Amém? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então você vê que o contexto da fé, o apóstolo Paulo ele vem ensinando para depois ele chegar e temos, portanto, ele finaliza, portanto, você que não está andando na carne, está fazendo a vontade de Deus, está dando prioridade a Deus na sua vida, preste atenção, que esse espírito é o espírito de Josué e Calebe. Portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Aí vamos ler aqui todo mundo junto. Nós cremos também, por isso vai começar a ter uma unção no meu falar quando eu anular os desejos da minha carne. A terra vai até se mexer. Tudo vai cooperar a meu favor. Porque uma unção vai tomar conta da minha vida. É essa unção. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, opera em mim. E esse é o espírito de fé que está em mim. Então presta atenção, meu irmão. Toda vez Jesus Cristo estava lá. Sabe por quê? Ele estava apanhando. Ele estava apanhando aonde? Na carne. Porque a carne dele se recusou a ser uma carne normal. A ser uma carne pecadora. Então ele foi chicoteado. Esse é o morrer de Jesus. É como que se dissesse assim: recua, carne. Recua, carne. Depois espinho na cabeça. O sofrimento dele, na carne dele, todo esse morrer de Jesus, logo depois veio a glória. Então sempre que eu morrer em algo que é originado pela minha carne, o que desce sobre mim? Glória. Glória. A minha fala vai se tornar uma eficaz. Porque é uma fala pura, de um homem reto, de um homem que nega os desejos carnais, de um homem que quer Jesus acima de tudo. Jesus está acima de qualquer coisa na minha vida, tem que estar. Embora que eu ainda não esteja vendo os paralíticos se levantando, mas eu ainda creio. Coisa entende o que eu estou falando? Mas eu vou ver. Por favor. Agora vamos encerrando aqui.
Depois nós vamos continuar. Perdeu o lugar? Está lá. Agora vamos entender um pouquinho de Jesus ensinando o cristão a morrer. Tá bom? Olha só. Mateus 5, 38, 42. 38 ao 42. Ouviste o que foi dito lá em Moisés? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O que você está fazendo? Está trazendo o morrer de Jesus. Eu não estou indo para uma linha de conflito. Eu nunca vou. Eu vou para uma linha de conflito? Vou. Um demônio. Vou interceder, vou orar e tal. Agora, contra uma pessoa, o que eu tenho que fazer? Mortificar. Trazer a morte é isso aqui. Não importa o que essa pessoa fez por você, contra você. Mas trazer o morrer de Jesus não é falar mal da pessoa ou motim contra a pessoa, é virar a outra face, aonde você estiver. Independente daquilo que ela esteja fazendo ou falando contra você, o que eu vou fazer? Eu vou virar a face. Por mais que isso doa, mas eu vou virar a face. Isso está produzindo o que em mim, igreja? Maturidade. Está produzindo o que em mim? Maturidade. Eu estou me tornando um cristão maduro. Por quê? Porque hoje eu viro a face. Antes que era difícil para mim, agora não é mais. Eu viro e pronto. Como estão entendendo isso? Antes virar a face era uma renúncia, agora não, agora me dá prazer. Bate do outro lado logo. Já bateu aqui, bate do outro lado. Seja manso. A mansidão tem que me acompanhar. E você não sabe o que está acontecendo no reino espiritual quando você está agindo desse jeito. Quando eu entro em conflito, por mais que diga que não tenha maldição sobre nós, eu estou atraindo maldição para a minha vida. Mas como assim, meu irmão? Sim, porque eu estou entrando em conflito com a pessoa. Isso é confusão. Bater, eu vou bater mais. É óbvio que Deus não está nisso aí. Me atacou, eu vou para o Facebook, vou atacar também. Meu irmão, cala, que Deus vai te honrar. Os humilhados serão exaltados. Então isso é prática de renúncia. Diga, virar a face é uma prática de renúncia. E toda vez que eu renuncio, a glória de Deus desce na minha vida. Amém? Olha o que ele está dizendo. E ao que quiser pleitear contigo, roubar, tirar-lhe a túnica, dá-lhe também a capa. Difícil, né? É difícil? Mas o mestre está falando isso. Dá logo, toma aqui, meu irmão, toma aqui, segue a sua vida e tal. Eu já contei para vocês a história de Paulo Careca, não vou contar hoje não, de novo. Mas eu já contei para vocês a história de Paulo Careca. Mas um dia eu conto. Mas eu vou falar rapidinho que eu não aguento. Paulo Careca me devia um valor. E eu estava passando uma situação muito difícil. Passou um tempo e aquele homem continuava me devendo. E o dinheiro que ele ia me dar me sustentava dos 2 meses. Mas passou anos e Paulo Careca... Eu ligava, Paulo Careca, já está conseguindo aqui, já. Daqui a pouco não atendia.
Aí daqui a pouco ele falava, pode esperar que amanhã está na tua conta. Aí eu falei, beleza, meu Deus do céu, estou numa situação difícil, amanhã eu vou receber. Ficava esperando o dia inteiro, nada do dinheiro cair. E aquilo foi levando um tempo na minha vida. Eu preso ali em Paulo Careca. Até que eu cheguei para Paulo Careca, falei, Paulo Careca, é o seguinte, não precisa nem me dar juros não, leva logo a capa, eu não quero mais saber. Estou dizendo eu fiz isso. Entendeu? E a minha vida, logo na sequência, Deus abriu a porta a Goiás. E eu vim parar em Goiás. Mas algo estava travado em mim, porque eu estava ali naquela luta para viver 2 meses com que Paulo Careca me devia. E aquele homem mais de 1 ano e meio me enrolando e nada. Eu falei, meu irmão, chega, fica com o dinheiro. Mas como assim? Não estou entendendo você não. Eu falei, não, cara, eu não quero mais. Pode ficar com esse dinheiro, mas eu vou botar juro. Não, juro é a capa, leva ela junto. Você consegue entender isso? E aí abriu-se a porta, ou seja, toda renúncia tem algo que Deus está fazendo para você. Eu não estou dizendo que você vai, se você emprestou aí para alguém, óbvio que não é assim que funciona. Eu estou dando um exemplo da minha vida naquele momento. Tá certo? Amém? Aí diz assim, e se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, 1 quilômetro, vai com ele 2. Dar a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que te lhe emprestes. Ou seja, se você puder emprestar, você empresta. Só se puder emprestar, não se desvie, está dizendo. Então assim, tudo isso aqui são coisas que a minha carne, obviamente, vai querer fazer o contrário. E eu preciso entrar nesse lugar. Amém? Se eu continuar lendo o texto, Mateus 40, capítulo 5, versículo 43, ouviste o que foi dito, amares ao teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o que está escrito, para que vos tornes filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, e vi chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes o que vos amas, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente o vosso irmão que já faz estimar, que te fazes demais, não fazem os gentios também do mesmo? Portanto, sede vós perfeito como é o vosso Pai Celeste. Você vê que no versículo 45 ele diz assim, ore e ame seus inimigos para que você de fato se torne um filho. Para que de fato você herde como filho. Então esse é o morrer de Jesus. Amém? Vamos lá. Pode passar o próximo. Aí. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Então, você vê que existe esse amor de Deus, e o que vai me separar do amor de Deus? Nada. Nada vai me separar. Por mais que venha alguma tribulação, por mais que venha alguma situação, nada disso vai me separar do amor de Deus. Por quê? Porque eu resolvi trazer o morrer de Jesus. Eu quero levar comigo o morrer de Jesus.
Então, se eu trago comigo o morrer de Jesus, nada me separa, porque eu estou disposto a tudo por aquele que me amou. Você vê que Paulo está escrevendo para o Romano, ó, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Todos os dias o pecado vai bater a porta e eu vou morrer. Todos os dias a minha carne vai falar e eu vou morrer. Todos os dias a minha natureza pecaminosa vai querer me controlar e eu vou morrer. Isso é levar o morrer de Jesus. Todos os dias vai se levantar alguém. Como que você perdoa uma pessoa que está te perseguindo? Como que você ora por uma pessoa que está falando mal de você? Como que você ora por uma pessoa que declarou ser sua inimiga? Você percebe que não é mais subir no monte e pedir para fazer justiça, justiça. Não é mais para subir no monte e pedir, Deus, opera lá. Tipo assim, Deus, mata aquela pessoa. O que é isso? Não é mais isso, não. Deus faz justiça, eu sou seu servo, o outro não é não? Então, espera aí, Jesus morreu só por mim ou por ele também? Então Jesus deu o caminho não é pedir justiça para Deus, o caminho é virar a face. O caminho é andar mais uma milha. O caminho é deixar a capa. O caminho é dar para aquele que precisa. Se eu tenho, eu dou para aquele que precisa. Amém? Isso é andar levando o morrer de Jesus comigo. E eu preciso entender que é por amor de ti. Somos entregues à morte todos os dias. Tudo bem que pode estar sendo falado aqui de uma morte de mártires. Mas eu também posso ter uma revelação de que entregue à morte é que todo dia a carne vai querer me controlar. E todo dia eu vou dizer não para ela. Todo dia ela vai dizer para eu não orar, eu vou orar. Vai subir um desejo de jejuar. E a carne vai falar, não jejua, eu vou jejuar. Todo dia vai haver essa batalha na minha vida. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes você fala assim, eu vou colocar tal hora da madrugada e vou orar. E quando você levanta para orar, um frio. Aí você volta para a cama. Trazer o morrer de Jesus é cumprir com aquilo que você falou. Não, eu vou levantar e vou orar. Porque se a culpa foi o frio na madrugada, de manhã vai ser seu filho. Sempre vai ter alguma oposição para eu não fazer a vontade de Deus. Para eu não praticar oração, confissão da palavra. Confessar a palavra é morrer. Jejuar é morrer. Orar é morrer. Por quê? Porque tudo isso é contrário à carne. A minha carne não deseja nada disso. Então todos os dias, dia a dia, eu vou trazer o morrer de Jesus. Eu preciso começar a me levantar e me tornar um crente, um cristão. E ser cristão é renunciar aos desejos da carne primeiramente, por mais que doa. Se eu vou amar, eu vou amar. E ponto final. Mas eu não sinto amor pelaquela pessoa. Faça. Mesmo sem sentir. Até que um dia você vai passar a sentir amor pelaquele que te persegue. Quando você começar a sentir amor pelaquele que te persegue, você está se tornando uma pessoa madura. Como que eu consigo medir a maturidade minha espiritual? Quando eu amo aqueles que me perseguem. Quando eu digo não aos desejos da carne. Não importa se eu sou poliglota, se eu falo uma língua só, se eu falo português errado.
Deus não está querendo, Deus não está enxergando nada disso. Deus está enxergando se você é um homem espiritual. Deus está enxergando o seu coração. Por quê? Porque uma pessoa que tem um coração desse, Deus está preparado para derramar as suas bênçãos. Deus está preparado para derramar prosperidade. O que Deus tem para mim está lá. Eu é que não tomei posse. Mas eu tenho que tomar algumas atitudes na minha vida para tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Você consegue entender isso? E eu preciso ser radical. Radical, igreja. Radical, meu irmão. Eu decido amar. Diga comigo, eu decido amar. Amar gera poder de Deus na minha vida. Ninguém renuncia porque não ama. Você só renuncia porque você ama a Deus. Agora, são dois estágios. Eu estou renunciando porque amo, mas tá doendo. Eu vou continuar renunciando porque amo, mas agora eu tenho prazer. Olha como é que vem, tá vendo? Olha como é que vem. Amém? Ó. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você tá conseguindo entender que você é vencedor? É vencedor quando eu me inclino para viver pelo Espírito? Eu sou vencedor porque Ele já me salvou. Amém? Concorda comigo? Mas agora eu preciso, tudo bem, mas agora eu preciso andar na terra como vencedor. Ele me salvou, eu sou vencedor. Porque a vitória dele é minha vitória. Mas agora eu tenho que andar a minha vitória na terra. Como é que eu ando? Mortificando os desejos da carne. Você consegue entender? Fazendo a vontade de Deus. Abriu uma porta de 40 mil. Quem abriu essa porta? O homem. Abriu uma porta de 7 mil. Quem abriu essa porta? Deus. Para qual porta eu vou? A carne vai dizer logo, vai para de 40, bobo. Mas se você estiver no Espírito, o que o Espírito vai trazer para você? Vida aí, e a paz vai mandar você ir para onde? Para de 7. Porque é de 7, lá na frente você vai entender que 40 é tão pouco. Andar no Espírito, você não entende o momento. Você entende depois. Aí você vai entender, meu Deus, gente, olha só. Por causa daquela porta de 7, o que aconteceu na minha vida hoje? Se eu tivesse ido pela porta de 40, seria só um momento. Mas a porta de 7 é eterna. Seria só um momento de prazer que eu teria. Mas a de 7 é eterna. Ela firma toda a minha vida. Porque é de Deus. Então, se eu ando na carne, eu não vou conseguir encontrar a paz. Se eu ando no Espírito, o árbitro é a paz. E coisas que eu estou fazendo na carne, vai começar a me dar nojo. Vai começar a cheirar mal. Eu vou começar a me sentir mal com aquilo que eu estou fazendo, porque eu resolvi me inclinar para o Espírito. E a carne vai começar a feder. O mundo vai começar a cheirar mal. Por quê? Porque eu estou recebendo a vida do alto. Eu estou recebendo um prazer, uma paz. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos lá.
Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Por favor. Agora, 2 Coríntios 4,16. Então, primeiro, trazendo o morrer. Esse morrer vai fazer o que em mim? Vai me amadurecer. Diga, morrer, renúncia, me amadurece. Me torna um homem maduro, uma mulher madura espiritual. Uma mulher que começa a ter experiências com o sobrenatural de Deus. Um homem que começa a ter experiências com o sobrenatural de Deus. Amém? Olha aqui, ó. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o corpo se acabe, né? O interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de um amadurecimento. Amadurecimento. Aquela tribulação está produzindo em mim peso de glória. Está mudando a minha vida. Está mudando a minha história. Então o que eu tenho que fazer? Colocar um guarda na minha boca, um anjo na minha boca e ficar quieto na tribulação. Bota um guarda. Por quê? Porque, cara, esse trem que nós estamos passando aqui, tem coisa grande chegando. Você consegue ser assim? Você consegue ser assim? Eu estou falando igual o goiano também. Cara, esse trem que nós estamos passando aqui, rapaz, ó, eu tenho certeza que nós estamos passando por isso, é porque tem coisa grande vindo para nós. Aí você começa a sentir uma energia poderosa do alto, uma unção do alto. Cara, eu sei que está doendo, está dando até calafrio, está doendo até meus ossos, mas eu tenho certeza que nós estamos passando aqui é rápido. Por quê? Porque vem coisa grande aí por trás disso. Ah, meu irmão, toda Israel é minha depois que Golias cair. Diga assim: por trás de Golias tem bênção. Mentalidade. Então você precisa entender o que? Que é arrumar a minha mente. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o meu corpo vai se acabando, né? O interior, contudo, se renova de dia em dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Está vindo algo eterno por aí. Está vindo algo eterno que é meu. E que eu não abro mão. Aí entra o contexto. Por quê? Porque eu estou no meio da tribulação. Aí vem a mente. A carne vai falar? Não, quem vai falar é o Espírito. Não é a carne que vai falar. Porque no meio da tribulação quem quer falar é a carne. Mas é o Espírito que vai falar no meio da tribulação. Aí o que o Espírito fala? Não atentando nós nas coisas que se veem. Por mais que eu esteja vendo tudo isso aqui acontecendo, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, elas vão passar, e as que não se veem são eternas. Então eu me agarro nas coisas que eu não vejo. Qual é o princípio da fé? Ficar com o que não se vê. Repete comigo: o princípio da fé é ficar com o que não se vê. Amém? Por favor.
E para que não me exaltasse pela excelência de revelações que foi me dado um espinho na carne, saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, o que está produzindo em mim? Peso de glória. Amém? Está produzindo peso de glória. Mas olha o que ele disse. Olha o que ele disse para Paulo. Tudo que você está passando, tudo. Presta atenção que tem algo muito maior. Tenta elevar a sua mente no que é maior. E o que é maior do que tudo que você está passando? O que é maior do que tudo que eu estou passando? A graça. O que Jesus fez por mim. O favor imerecido. Então, se eu estou nesse lugar, tem vida e paz. Porque isso vem do Espírito. O que é dizer, a sua graça me basta? Vida e paz. Eu tenho paz. Eu sei que hoje eu estou passando por um aperto e tal, mas tem vida e paz. Em mim tem vida e paz. Dói. Você quer ficar sozinho? Quero. Eu não quero ver ninguém hoje, não quero. É um momento de luto? Mas tem vida e paz. Por quê? Porque eu consegui elevar o meu entendimento no favor imerecido, na graça. Amém? Então Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Se você tem ela, você tem tudo. Diga: se eu tenho a graça, eu tenho tudo. Então eu passo por tribulações, por quê? Porque eu tenho a graça. Eu tenho vida e tenho paz. Amém? Por favor, pode passar. Agora nós vamos finalizar aqui. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Você está vendo que é totalmente o contrário? Você está pensando que está perdendo. Se você está sentindo prazer na fraqueza, você está ganhando. Eu estou ganhando porque eu estou sentindo prazer naquele momento, porque a graça me basta. Então ser cristão é saber passar por esses momentos, sabendo que a graça me basta. Nas injúrias, a graça me basta. Eu tenho prazer. Eu tenho paz, porque a minha mente está num outro lugar. A minha mente não está na terra, a minha mente está na graça, nas coisas do alto. A graça é do alto, a minha graça te basta. Então, nas injúrias, nas necessidades, tudo que vem do mundo como fraqueza para mim, eu tenho prazer. Olha a mutação do negócio. O que antes me dominava e me afastava da presença de Deus, agora eu glorifico. Agora eu tenho prazer. Agora eu sinto um prazer, porque eu sei que é o momento. Amém? Nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte.